Boa noite. Fazemos este nosso serão no conjunto de 2 jogos de futebol europeus, com mais uma noite fria de dezembro, é conjugar 2 fatores muito interessantes para nos tirar de casa e nos colocar aqui para esta sessão familiar, com a apresentação deste seu livro. Já foi lançado há alguns 15 dias, e juntamente com o Monsenhor está também a doutora Ziliciada, que pertence à editora própria desta obra. Como me dizia, uma cadeira vermelha fica bem. Esta obra de Monsenhor segue-se a outras que ele já, ao longo dos anos, foi publicando, como uma obra sobre o Tribunal de Lisboa, outra, a Bíblia dos Jerónimos, e para além dos artigos que tem escrito, nós temos a dica de ter o Monsenhor a colaborar na nossa paróquia. Por isso é que muito agrado que lhe agradeço ele também ter feito para nós este serão para nos dar a conhecer uma riqueza que nós temos em Portugal, muito grande, na azulejaria, que é muito própria de Portugal, e onde estas matérias relacionadas com a Sagrada Escritura a vários níveis estão presentes. E é bonito que o Senhor se tenha debruçado sobre este livro da Sagrada Escritura, o Cântico dos Cânticos, que está muito bem representado em muitas cenas da nossa azulejaria. Obrigado, meu Senhor, por esta sua disponibilidade para o nosso trabalho. Então, antes de falar ao meu Senhor, eu falarei em nome da editora Aleteia, se calhar faço sentar aqui. Eu não prego uma cadeira vermelha. Só para dizer umas breves palavras em nome da editora. Eu sou, como sabem, trabalho em livros há muitos anos. Aliás, foi com os livros que conheci o Monsenhor Cardoso, quando aqui há muitos anos, há 10, 15, já não sei quantos, bem, há 2 ou 3 meses. Ou como dizia uma amiga minha há dias, há 15 anos e há 15 quilos, nos encontramos porque o embaixador de Portugal junto da Santa Sé me veio propor que eu editasse, na altura eu estava na Bertrand, dirigia a Bertrand Editores, editasse um livro que o Monsenhor tinha escrito, que é sobre a presença portuguesa em Roma, um trabalho notável de levantamento de tudo o que há de português em Roma. Eu editei esse livro, e editei esse livro porque tinha editado a presença portuguesa na Índia, a presença portuguesa. Aliás, foi uma história curiosa, porque o livro o lançamento foi presidido pelo Sr. Patriarca, Dom José, que nos deixou recentemente, e foi na sacristia de São Vicente, do Patriarcado. E na altura eu fui com o Monsenhor, estava a TVI presente, e eu disse na apresentação, como estou a oferecer agora, que era a primeira vez que
fazia o lançamento de um livro numa sacristia. A TVI traduziu isso para é a primeira vez que Zita Seabra entra numa sacristia. Ficou assim traduzido. E desde aí temos editado diversos livros. Editámos um livro sobre presépios, os presépios barrocos portugueses. Eu acho que será um bom desafio, agora que estamos a caminho do Natal, um dia fazerem uma visita aos presépios de Lisboa, de Machado de Castro, com o Sr. Cardoso, porque foi feito na altura um grande levantamento dos presépios portugueses e esse livro foi editado na melhor editora de arte do mundo, Franco Maria Ricci, e foi um grande orgulho para mim ter editado esse livro, dos presépios portugueses, porque era uma grande editora de arte, que está neste momento, quem a dirigiu, está neste momento com uma exposição no Museu da Arte Antiga, em Lisboa, Franco Maria Ricci, e os nossos presépios são tão bonitos e é uma tradição tão importante da escultura portuguesa. Podem visitar o da Sé de Lisboa, o do Museu da Arte Antiga, ou da Basílica da Estrela, por exemplo, que é um percurso fantástico, tal como este livro nos apresenta o percurso bíblico do Cântico dos Cânticos, naquele é o percurso dos presépios. E fizemos um levantamento grande. O meu senhor estava em Roma, ainda na altura da embaixada, e eu estava em Lisboa, e ele ia-me dizendo: descobri um presépio barroco da escola de Machado de Castro, não sei onde. Eu lá ia ver o que era. Uma altura o meu senhor descobriu que havia um presépio de Machado de Castro na igreja, que ainda lá está, ainda podem vê-lo, está muito maltratado, mas está lá, tem para aí 300 anos de pó em cima, é na igreja da Mata do Bussaco, e é Machado de Castro, é da escola de Machado de Castro, e na altura eu depois pedi, se podíamos fotografá-lo, para depois o meu senhor escolher quais eram os presépios que ia para o livro, e telefonei ao diretor-geral da Agricultura do Centro e disse: há um presépio lindíssimo, Machado de Castro, na Basílica. Pois há, sim, sim. Eu vinha pedir autorização se podíamos fotografar, porque o presépio é de Machado de Castro. E o senhor engenheiro respondeu: não é nada de Machado de Castro, é da Direção-Geral da Agricultura. E pronto, e assim fizemos ao longo de um ano inteiro, fizemos este livro de presépios, que nos deu muito gosto e muita satisfação, que depois foi editado em Itália pelo Franco Maria Ricci. Eu tive a grande satisfação nessa altura, com a minha família, os meus filhos, o meu marido e os meus filhos, na altura ainda não havia netos, o marido e os filhos visitar Roma, com o Sr. Cardoso, e poder ir ver todos os sítios onde há representações portuguesas em Roma, e de fazer o lançamento do livro dos presépios portugueses, que foi considerado uma parte tão importante do nosso património, que mereceu ser traduzido para italiano e ter sido publicado na Franco Maria Ricci. Curiosamente, ficou sempre na nossa cabeça, na do Franco Maria Ricci e na minha, que valia a pena fazer um livro sobre as representações que os presépios portugueses têm daquilo que são as tradições portuguesas, típicas de uma aldeia portuguesa. E eu hoje vejo com pena que, por vezes, em muitas casas e em muitos sítios, já não se tem tanto carinho em representar o presépio, que é levar as crianças a fazer connosco, a colocar o presépio, a fazer o presépio e a brincar, aprendendo aquilo que é a representação do Natal. Mas eu não me queria alongar, só queria dizer que há muito tempo que tenho editado os livros do Sr. Cardoso, é sempre um prazer fazê-lo, e este ano, que no verão, vamos reeditar o livro da presença portuguesa em Roma. Não se esqueçam, se um dia forem a Roma, convidem-me para ir convosco, porque vale a pena andar por Roma a passear e de repente ver um elefante numa escultura e dizer: este elefante foi depois de ter vindo o nosso elefante a Roma, que o Bernini pegou no elefante e fez esta representação. É fascinante, porque encontramos em cada pedra e em cada esquina de Roma qualquer coisa de português e daquilo que tem sido a nossa ligação de muitos séculos à Santa Sé, nomeadamente ao Vaticano.
Muito obrigada ao Senhor por ter feito mais este livro connosco e de nos ter dado esta catequese através do Cântico dos Cânticos. E esqueceu o Senhor da Lapa. Esqueci-me do livro da Senhora da Lapa, o que é uma falha grave, que é o sítio onde nasceu o Monsenhor Cardoso. Então, muito boa noite a todos. Nesta conversa que nós vamos ter, eu vou partir, antes de mais nada, do livro do Cântico dos Cânticos. Este livro encontra-se entre os livros sapienciais na Bíblia do Antigo Testamento, mas ainda hoje estive com uma pessoa que está ligada ao mundo da arte, que não conhecia, nunca tinha lido o livro do Cântico dos Cânticos. E há muitos que, uns por uma razão, outros por outra, não conhecem o livro do Cântico dos Cânticos. É um livro extraordinário, é um livro cheio de poesia, é um livro num estilo muito próprio, é um livro que entra na categoria dos epitelâmios, portanto, um livro da literatura de amor. É um livro tão singular que, durante muito tempo, os rabinos judeus não o adotaram como um livro sagrado. Mas, teimosamente, este livro inseriu-se no cânon dos livros sagrados e é porque está escrito de uma forma tal que a mensagem que se deduz daquele livro não é simplesmente humana, carnal, é uma dimensão espiritual, mística. E foi por isso que foi introduzido no cânon dos livros sagrados. Porque se os rabinos proibiam a sua leitura aos jovens antes dos 21 anos de idade, é porque era um livro suspeito. E como foi muitas vezes proibido também na leitura entre os cristãos, de tal forma que até Santa Teresa d'Ávila, no século XVI, estranhava que interpretassem aquele livro de maneira simplesmente humana, simplesmente carnal. O certo é que, em primeiro lugar, a dimensão deste livro tem uma dimensão poética forte, tem uma dimensão humana tão grande que o amor do homem e da mulher é celebrado, cantado, como uma realidade de Deus Criador. E isto é aquilo que mais nobre são se pode fazer. Portanto, só por este dado da criação, da relação deste amor homem-mulher com Deus Criador, já era uma forte mensagem, até porque isso significava a não abertura a outras manifestações de amor. Por outro lado, este livro, a pouco e pouco, passou a ser interpretado como uma imagem, uma alegoria, uma grande parábola do amor de Deus à humanidade. E todo o interesse, toda a história religiosa e de interpretação deste livro anda à volta disto. O amado é Deus, ou Cristo, a amada é a Igreja, ou então é a alma crente, ou então é Maria Santíssima. E é precisamente na leitura, a leitura deste livro, que acaba por ser sedutora, é tão rica de insinuações e de sugestões que os planos de interpretação acabam por se cruzar facilmente. Há um plano humano, que é aquele básico, real, literal, o amor do homem e da mulher, mas há depois logo o nível que se cruza, o nível místico, o nível ascético ou espiritual, ou seja, afinal o amado é Deus, aquele que é amado, portanto, sobretudo é representado na forma de pastor, e a amada, precisamente, deixa de ser a mulher para ser precisamente a alma, a Igreja ou então o credo.
Ora, isto, resumidamente, para entendermos este ponto de partida, porque não se trata de um livro qualquer, trata-se de um livro maravilhoso, de um livro extraordinário que acabou por ser representado de maneira artística, de maneira muito excepcional. E aqui entra a história deste livro. Ora, eu já tinha noções disto tudo e um dia, aqui há uns anos, já me encontrava de regresso cá, visitei o mosteiro de São João de Tarouca, que sabe, fica ali no Vale de Varosa, como sabem, e foi o primeiro mosteiro beneditino a ser construído em Portugal no tempo de Afonso Henriques. Ele encontra-se numa sacristia, que é de uma época posterior, encontra-se uma abóbada afrescada, pintada, em tipo, já no estilo maneirista, do século XVII, XVIII, que entretanto os monumentos nacionais tinham limpo e tinham posto em ordem. E ao entrar, eu conhecia aquilo, já como seminarista, visitei aquela igreja, aquela sacristia. Mas desta vez comecei a olhar, a espreitar para cima e vi, olha, comecei a ler. Isto são legendas do Cântico dos Cânticos. Depois vinham as citações. E depois, por baixo, vinha num outro listel, um texto de um autor clássico. E aquilo encheu-me de curiosidade. Olha, isto é uma coisa muito extraordinária. E a única em Portugal. Dediquei-me àquilo, comecei a fotografar, fui lá mais que uma vez e pus-me em contacto, depois soube, através do guia que entretanto faleceu, que um beneditino, que era meu conhecido, tinha já feito aquele trabalho, aquele estudo, e de facto é verdade. Pus-me em contacto com ele forneceu-me o trabalho e eu pude ver. Ora, cá está. Muita coisa, aproveitei muitas coisas que ele põe nesse trabalho, sobretudo a leitura dos textos de autores clássicos, de autores latinos, antigos, porque o que denota uma arte, naquela época, naquela altura, recorrerem a uma representação simbólica do Cântico dos Cânticos em 8 motivos, numa sacristia, no lugar onde os monges se preparavam para os ofícios sagrados. Eles eram convidados a contemplar, a olhar para o alto e entreterem os olhos e a imaginação com aquilo que liam e viam. E aquilo que viam era um texto apenas acenado do Cântico dos Cânticos, um texto de um autor clássico antigo e um símbolo no meio. Isto eram chamados emblemas. Pronto, o trabalho está claro, levou o seu tempo. Depois comecei a ver, descobri um outro tipo de representação do Cântico dos Cânticos muito singular. Foi o sacrário do convento de Bom Sucesso, em Belém. E eu tive a notícia disso, fui lá. Depois pedi à irmã o trabalho que uma irmã delas tinha publicado. Depois pedi a fotografia digitalizada, que foi fornecida. E estudei ali, peça por peça, 12 pequenos painéis miniaturais de uma cor fantástica, do nosso maneirismo, que escaparam às fúrias das tropas napoleónicas, porque esse sacrário tinha uma coroa toda de prata. Essa coroa desapareceu, agora está lá uma de latão, qualquer coisa parecida, mas aquele sacrário foi preservado. Um sacrário lindo, de prata, um trono, e eu interrogava, mas isto afinal está aqui, isto significa alguma coisa. As religiosas não veem isto, não podem ver isto, só de perto e só com uma explicação. E perante aquilo, eu começava a ler, a estudar, a ver, 12 painéis, com legendas, citados, tudo foi verdade.
Depois vem a seguir, dou-me conta que também havia azulejos. Dou conta que na Sé de Porto, no claustro gótico, aqueles grandes painéis de azulejos que lá se encontram eram todos dedicados a Nossa Senhora com motivos do Cântico dos Cânticos. Lá vou eu um dia com um sobrinho para fotografar aquilo, tudo, tal, maneira que depois de diversas peripécias, lá foi preciso preparar isso tudo, lá fomos, lá obtive as fotografias. E pronto, trabalhei durante bastante tempo sobre esses painéis. São os painéis mais monumentais que existem em Portugal sobre o Cântico dos Cânticos. E foram de Lisboa para o Porto, porque as oficinas de azulejos encontravam-se aqui. E, quer dizer, a história, há dados que se sabem, não é? De maneira que não era esse o meu campo entrar na história de cada grupo desses painéis. Depois descubro que há azulejos também em outros lados. Começo a ver aqui em Lisboa. Dou conta que, afinal, em Peniche também há azulejos do Cântico dos Cânticos. E aí vou eu com o prior, um dia, e vamos até Peniche para fotografar. E não era só numa igreja, era em duas igrejas de cada cidade, onde aparecem painéis de azulejos também, no caso do Cântico dos Cânticos. Depois, mais outro painel de azulejos. Senhora do Monte da Caparica. Lá vou eu, ter com o Padre Pedro Quintela, lá vamos fotografar aquilo tudo. E é naquela igreja, todos aqueles espaços foram ocupados com um programa fantástico de azulejos para ali. Não foram tirados do outro lado para ali, não, foram feitos para ali, conforme a largura, a medida e o espaço. 10 painéis de azulejos também ali. Depois descubro várias coisas, por exemplo, na Igreja de Santo Estevão, na Mouraria. Quem diria? Na Mouraria, Igreja de Santo Estevão. Parece-me que a única igreja que eu encontrei não dedicada à Nossa Senhora com painéis do Cântico dos Cânticos. Mas depois hei de explicar porquê. Bom, está bem. Mais recentemente descobri painéis fantásticos de azulejos do Cântico dos Cânticos, imaginem, em Santo Agostinho de Marvila, um convento das Irmãs Brigidinas que se dedicavam muito à adoração do Santíssimo Sacramento, onde há aquela igreja com aquele retábulo fantástico da adoração do Santíssimo. E pronto, lá vou lá uma vez, mas não consegui bem. Depois volto lá outra vez, com o sobrinho, para fotografar aquilo, e o resultado foi difícil, como foi muito difícil fotografar aquilo por diversas razões. Bom, mas foi o que foi. Depois, outra igreja, vamos a ver, vou a ver, também no interior também. Imaginem, vou descobrir uma capela no convento de São Paulo da Serra d'Ossa, ali perto do Redondo, onde aquela capela, que agora é refeitório do hotel, é decorada precisamente com painéis de azulejos, também do Cântico dos Cânticos. Alguns já desaparecidos. Mas não ficou por ali. Na cidade vizinha de Estremoz, vou descobrir que também lá, no convento dos congregados, havia lá painéis de azulejos também do Cântico dos Cânticos. E lá estavam. Eu fui bater a um lado, depois tive de voltar ao outro, de maneira no interior, recentemente, já foi, parece que ainda foi este ano, foi um dos últimos casos que eu fotografei, em Oleiros, no coração quase da Serra de Estrela. Fui descobrir ali uma igreja, por sinal estava fechada, e apesar dos telefonemas antes, encontrei a igreja fechada, dificuldades enormes,
Mas foi por Deus, apareceu ali uma irmã que nos abriu a porta e pude fotografar das azulejos. Na Capela Mor, 2 painéis fantásticos também de azulejos, em oleiros lá no interior. Mas a história não termina aqui, porque havia ainda casos a resolver, casos não fáceis pelo acesso, e então havia um caso como é que se chama ali, Castanheira do Ribatejo, é uma quinta de São José do Marco, onde havia também painéis de azulejos, que tinham vindo de um convento. Portanto, não eram próprios da casa, mas tinham sido comprados de um convento da Senhora Subserra. E mais Camarate. Em Camarate havia uma quinta da Nossa Senhora das Vitórias, também com painéis de azulejos, alguns dos quais também com motivos de Cântico dos Cânticos. Mas não termina aí. É que este património chega até aqui, até ao Conselho de Oeiras, porque em Queijas também há uma capela onde há painéis, pelo menos restam 2 painéis, deve ter havido mais, 2 painéis de azulejos. É a capela da Vila Cacilda, ou era a capela da Vila Cacilda, também chamada Casa de Dom Miguel. Ora, estão a ver que foi, e para este levantamento, aqui, proximamente, aqui não posso deixar de ter uma palavra de gratidão para com o engenheiro Freitas, que está aqui presente também, que foi incansável e impagável em desbravar o terreno dos acessos a estes lugares. E posto isto, estão a ver que a história deste livro nasceu assim, com estas preocupações. No fundo, cada capítulo tem uma história que não é contada. E cada painel de azulejos, onde estão, também tem uma história que não se conta aqui neste livro. Isso faz parte, é mais do campo dos historiadores de arte, dos técnicos e tal. Então, qual foi a minha preocupação perante esta constatação deste património? Mas afinal, isto é uma coisa surpreendente. Primeiro surpreendido fui eu. Em Portugal, este tema do Cântico dos Cânticos foi tomado a sério pelo mundo da arte no século XVII e XVIII. E tomaram a sério isto. É certo que depois deduzi que estas eram encomendas que resultavam sobretudo de conventos e de igrejas. E, portanto, tinham todos uma feição religiosa. Agora imaginem, praticamente todos, porque aquelas mudanças que houve, como Castanheira do Ribatejo, eram de um convento, e os outros eram capelas de quintas, portanto era um espaço sagrado, um espaço religioso. Agora imaginem o que acontece. Nós confrontamos-nos aqui perante representações que à primeira vista parecem profanas. Olhar para estes painéis, a gente fica, mas isto são cenas qualquer, cenas de dança, de jardins, tal. Perante esta constatação imediata, nós ficamos a saber. Estas encomendas vinham de gente com preocupação religiosa. E, portanto, não encomendavam aquilo por encomendar. Havia ali uma finalidade. E havia ali um sentido que eles sabiam ler, ou sabiam interpretar mais ou menos corretamente, mais ou menos profundamente, mas se deleitavam a olhar para aquelas figuras. E, portanto, aqui, esta dimensão estética, que eu procurei também avaliar, esta dimensão estética tem este elemento criador que o fator religioso contribuiu para pôr de pé, de modo artístico, as expressões deste livro. Portanto, há aqui uma aliança muito profunda, muito íntima, entre o profano e o sagrado. Perante estes painéis, eu até sou tentado a dizer que não existe ali sagrado sem profano. Portanto, o profano é o suporte do sagrado. Não se trata, portanto, de ver ali conflito.
seria mal ver conflito. Como é que podiam aquelas casas ou ordens ou instituições pôr elementos que distraíssem as pessoas com um mundo que não fosse um mundo espiritual? Para já isso. Outro aspecto que me parece verificar-se é que na colocação destes painéis nota-se uma tendência humana, que é o horror ao vácuo. As pessoas têm horror ao vazio, não é? Ao vácuo. Hoje, esse horror ao vácuo está a tomar expressões estranhas nos grafitários, não é? Os grafitários, hoje, no fundo, não podem ver uma parede limpa. Naquele tempo, imaginem, os conventos rigorosos como eram, fechados como eram, passar meses, anos, muitas horas dentro de 4 paredes, era muito importante para a saúde estética e imaginativa, intelectiva, etc. Era muito importante ter as paredes com paisagens, com cenas decoradas, portanto, evitar o vazio, o vácuo. É isto que eu chamo de horror ao vácuo. Era transplantar a natureza para o interior. Muitas vezes não podiam sair, mas era o interior que estava ali. E dava profundidade a esses espaços. Por outro lado, há este sentido da beleza. O sagrado não somente tem inspirado a beleza, mas tem sido também motor e instrumento ao serviço da beleza. É que a beleza permite uma fruição, uma contemplação e permite ver que a dimensão da encarnação, porque através das coisas criadas, até das pessoas, das criaturas, nós podemos chegar a valores superiores e espirituais. Portanto, esta dimensão da encarnação. E esta aliança entre sacro e profano permite uma fusão, uma intuição e uma aliança que elimina essa dicotomia ou esse divórcio, essa separação que muitas vezes se introduziu. Quer dizer, o ser espiritual não significa ser desencarnado. O ser santo não significa não pertencer a este mundo. Portanto, era estes aspectos que me parecem ter em conta. Neste estudo, portanto, já estão a ver que não foi um estudo qualquer, foi um estudo à procura do sentido, da interpretação, da leitura, da explicação. E vê-se que o recurso primeiro, o recurso básico, é o recurso à Bíblia. À Bíblia, não ao livro qualquer, porque a maior parte dos livros sagrados são representados. É certo que há muitas representações da vida de Cristo e Nossa Senhora. Isso seria outro campo. Também há os santos. E então, no campo dos azulégios, depois há a mitologia, depois há os sábios, depois há as ciências, as artes, quer dizer, há muitos temas que se podem considerar. Mas aqui, neste campo, o recurso à Bíblia é muito importante. Porque é que estas congregações foram buscar este tema para alimentar a espiritualidade dos seus membros? É que, para além daquilo que disse, o Cântico dos Cânticos passou a ser lido numa chave mariológica. E, de facto, muitos destes painéis encontram-se em igrejas dedicadas a Nossa Senhora, particularmente sob o título Nossa Senhora da Conceição. Isto é tão verdade que coincide com o período da grande exaltação, acompanhada de discussão e polémica, é certo, nas escolas académicas, sobre o privilégio da Imaculada Conceição. Havia aqueles que defendiam, pura e simplesmente, o privilégio da Imaculada Conceição, mas havia aqueles que não admitiam. Isto até a definição dogmática pelo Papa Pio IX, já no século XIX. Em 1854,
se não me engano. Portanto, havia este culto de Nossa Senhora, de tal maneira que as representações ou as pinturas que são postas ali nesses espaços são um ex-voto, uma dedicação, uma consagração a quem? A amada. E quem é esta amada? É a esposa do amor formoso. E quem é esta esposa do amor formoso? É aquela que é tota pulcra, que é a Imaculada Maria. Vejam como que, por degraus, saltam logo para esta figura. É quando nós olhamos muitas vezes para aquelas figuras, dos painéis de azulejos sobretudo, a figura da esposa, da amada, sempre uma figura bela. Ora, essa esposa do amor formoso é Maria, tota pura. Mas não se esgota aqui. É que aparecem painéis em lugares dedicados particularmente também ao culto da Eucaristia. Estou a pensar em Santo Agostinho de Marvila, estou a pensar no sacrário do convento de Bom Sucesso. Estou a pensar também, há bocado não citei esse, do Lourissal, também no Lourissal, lá naquele convento famoso da Madre Maria do Lado, de maneira que também aí, também fui descobrir e encontrar aí painéis de azulejos. Aí também, na capela, dedicada também à adoração do Santíssimo. Quer dizer que aquele esposo que aparece habitualmente, nem sempre, habitualmente com o báculo na mão, é o pastor. O pastor, que é o esposo, que é o amado, é o Senhor. Portanto, o pastor é símbolo, o báculo é símbolo dessa senhoria, dessa autoridade. E, além disso, o pastor aparece muitas vezes acompanhado de anjos. Nem sempre, mas muitas vezes de anjos, porque aparecem figuras com asas. Enquanto que a amada aparece acompanhada pelas damas sem asas. É curioso isto, porque da parte simbólica vemos que o autor, ao descrever o esposo com estas características, o báculo acompanhado de anjos, é um amado diferente, é um pastor diferente. Mas esta aplicação, leitura destes quadros não fica aqui. Porque muitas vezes quem contempla aquela imagem vê que aquilo contém uma lição para si. Quer dizer, a história daquele painel tem que ver com a história de cada um. E assim cada um se pode redescobrir nos painéis. De tal maneira que muitas vezes é interpretada aquela esposa como o símbolo da alma crente. Deste trabalho, e agora já como conclusão, eu pude descobrir que há duas notas importantíssimas nesta leitura. Portanto, já está a ver que é uma leitura diferente do historiador qualquer, não é? Eu procurei ler, primeiro interpretar o quadro, depois fazer a aplicação contextual. Mas há aqui, portanto, dentro desta perspectiva de que o Cântico dos Cânticos é uma grande parábola religiosa e espiritual. Mas há aqui duas notas fundamentais e que são muito atuais, aliás, acentuadas pelas mensagens do Papa Francisco. É que onde há estes quadros, os painéis do Cântico dos Cânticos, há duas notas que não podemos separar. É o amor e a alegria. Quer dizer, aqueles espaços onde aqueles painéis foram postos, implantados, ou aquelas pinturas foram postas, aquilo é para dizer que a vida deve ser vivida com alegria e com amor e no amor. E que não há verdadeira vida sem alegria e sem amor. Esta é a grande mensagem, mesmo para aquelas pessoas, homens ou mulheres, que se encontram dentro de quatro paredes nos conventos.
E isto é extraordinário, porque realmente nas reflexões que se estão agora a fazer, até a propósito do ano do consagrado, a propósito das mensagens do Papa, tudo isto, nós vemos ali, por exemplo, notas do amor, por exemplo, a procura e a atração. É muito interessante aquele mecanismo de procura e atração. Mas reparem que quem procura, de alguma forma, sente-se atraída já por aquilo que a atrai. E entramos ali na esfera espiritual. Porque ninguém procura Deus, também se não se tiver já, de alguma forma, sentir essa atração, essa sintonia por Ele. Portanto, há um caminho que é comum, mas também um caminho, pois, que pode ser feito de maneira própria de cada um, diverso. Depois, o outro, nós olhamos para aqueles painéis, o Cântico dos Cânticos, cântico excelente, cântico perfeitíssimo, não é? O superlativo, não é? O Cântico dos Cânticos. Aquele amor que se canta ali é um amor fiel, é um amor casto. E repara, é um amor espiritual, porque em lado nenhum se encontra que aquele amor termine em filhos. Daquele amor, do Cântico dos Cantos, do painéis do Cântico dos Cantos, todo aquele cenário teatral que é representado, não há filhos, mas há amor e há alegria. Depois outra nota que se nota ali, que tem reflexos na vida espiritual, é que aqueles painéis e nas legendas nota-se a dimensão da paixão, não é? Da atração, é que o amor precisa de presença de encontro. Isto tem reflexos na vida espiritual, porque não há verdadeiro amor sem presença e sem encontro. Querer estar com, sentir-se de alguém. Tudo isto aparece ali, brota dessa descrição. Depois há os símbolos. Os símbolos que também muitas vezes estão voltados para a alegria. Por exemplo, nestes painéis nós notamos, há painéis lindíssimos, notamos a música. Por exemplo, a esposa ou a sunamita a tocar a harpa. Os quadros fantásticos, solenes, não é? A música. Noutros são as flores, em que ela diz cobrir-me de flores. Flores lindas, tal. Flores, frutos mandrágoras, por exemplo. Fortalecendo com frutos, pois são traduzidos agora por passas ou passas duras, etc. Não é? Depois as vinhas, aparecem as vinhas, vamos até às vinhas. Ora, tudo isto realmente deixa-nos a impressão que todos estes símbolos são uma explosão de alegria e que é preciso viver com essa alegria. Saborear estas realidades é viver com alegria. Uma representação muito frequente em quase todos os painéis de azulejos e também fora deles, exceto dos emblemas, é o Jardim de Delícias. Este Jardim de Delícias, que é uma imagem paradisíaca, genesíaca do Gênesis, não é? O Jardim de Delícias aparece fontanário com água, com anjinhos, depois jardins, canteiros, árvores, flores, muros, tudo. Uns jardins fantásticos. Ora, este é o Jardim de Delícias, onde o esposo e a esposa se encontram e são convidados precisamente a viver. E para terminar, perante esta minha experiência neste estudo, eu, também cheguei à conclusão, uma vez que estou a pôr isto por letra redonda, não posso ficar com isto. O melhor é transmitir isto, comunicar isto a outros, porque eu não sabia da existência destas coisas, foi a passo e passo que eu fui sabendo disto. Eu também era legítimo pensar que grande parte das pessoas deste país também não sabem que isto existia. Bom, portanto, vamos pôr isto em comum.
E a minha preocupação não era dar lições sobre isto ou aquilo, mas fazer uma introdução às expressões artísticas de um dos livros mais sedutores, poéticos e humanos da Bíblia. E chamar a atenção precisamente para o conteúdo, para a leitura possível. Porque as pessoas perderam as categorias intelectuais para poderem ler e interpretar devidamente estes quadros, estes painéis. Ora, era isso. De alguma forma, a ver se conseguia dar instrumentos de leitura. Depois, também, uma outra preocupação, no fundo, era chamar a atenção para este espaço do nosso património. Isso faz parte do nosso património cultural. Tem uma matriz religiosa. Porque é que há de ser menos considerado pelo facto de ter uma matriz religiosa? Muitas vezes pode acontecer. Ora, portanto, e confrontei-me com o desconhecimento, com o abandono e por vezes com a dificuldade em aceder até esses próprios lugares. Não é? Portanto, este projeto nasceu assim, mas encontrou-se condicionado por este historial, não é? Muito condicionado, mas agora está mais condicionado ainda, porque depois da impressão, já descobri que há um outro lugar onde há mais 2 painéis de azulejos sobre o Cântico dos Cânticos. Se alguém tiver conhecimento de mais alguma coisa, faça favor de me comunicar. Pronto. Alonguei-me um bocadinho nesta introdução e agora pedi ao Zé para fazer aqui uma projeção. Nós vamos agora ver exemplarmente, eu vou para aí para o meio, vamos ver uns 4 exemplares que vêm aqui no livro representados, mas é diferente vê-los aqui reproduzidos e eu se posso explicar um bocadinho melhor. Este slide mostra-nos a decoração de uma parte do chamado um tramo da abóbada da sacristia do convento de São João de Tarouca. Portanto, veem o tipo de decoração aquilo que se chama emblemas, são aqueles pontos mais ou menos redondos que se encontram depois adornados por aqueles elementos vegetais, aquelas volutas todas, e então naqueles símbolos são indicados, portanto 4, depois do outro lado mais 4 faz 8, são símbolos tirados do Cântico dos Cânticos, onde aparece uma legenda própria. Vamos ver só um daqueles emblemas, por exemplo aqui, ora, eu aqui já não consigo ler, fascículo Mirna inter obra mea comorabitur. Portanto, ali refere-se precisamente ao coração traspassado, depois refere por baixo uma legenda, na outra legenda é tirada do livro da Eneida, portanto de Virgílio, e todos os painéis são assim decorados nesta preocupação que tinham na altura, era uma moda cultural, que os autores procuravam reforçar e explicar os textos da Bíblia com textos também tirados dos autores sagrados, dos autores profanos clássicos, sei lá,
da Grécia ou de Roma. De maneira que, em qualquer dos casos, cada imagem, cada símbolo vem explicada. Houve a preocupação, metodologicamente, isto deu trabalho, porque todo aquilo que se refere ao Cântico dos Cânticos foi representado mais ou menos bem, foi meio possível, mas é tudo explicado e com a legenda reproduzida e traduzida, de maneira que está, pode servir como livro de consulta para quando houver dúvidas para isso. Vamos ver outro. Isto é só modo de exemplo. Agora vamos saltar para o convento do Bom Sucesso, o tal sacrário de que falava, e vamos ver a imagem que serviu, foi escolhida para a capa do livro, porque via-se que era uma imagem particularmente rica, porque nem todas têm, depois do restauro, tiveram boa qualidade, mas esta vemos que está bastante bem conservada. A legenda geralmente encontra-se embaixo, escondida, quase escondida, mas foi possível lê-las todas. Vejam ali como aparece o esposo e a esposa sentados, a esposa com aquele chapéu, com a pluma, com os acompanhantes, depois os anjos, o tini, tudo ali, de maneira que tudo isso é explicado, cena por cena, e depois com a devida interpretação. Vamos dar agora outro salto para o outro lado. Deve ser o Porto. Na sede de Porto, como disse, no claustro gótico tem 7 painéis, portanto os espaços livres também foram cobertos todos com painéis feitos à medida. Estes painéis têm uma característica também própria, porque no geral aparecem diversas legendas, não vai, passo para o outro, aparecem diversas legendas no mesmo painel, o que significava que o que era difícil, quer dizer, aplicar diversas legendas a tudo no mesmo contexto significa uma sobrecarga de mensagens, mas também isso estão a ver, por exemplo, ali uma série de legendas, a descrição, com os montes, ali dá a impressão que depois é uma torre com as armas, tudo isto refere-se ao diálogo entre o esposo e a esposa, geralmente, não é? Porque aquilo são diversas cenas, de maneira que, como esta profusão de legendas, são os painéis mais ricos que temos, são os maiores também, nos outros não encontramos esta profusão. Vamos adiante. Era este. Este faz parte portanto, um dos painéis, estão a ver, as dimensões são grandes destes painéis. Este aqui é tirado de um dos painéis da Igreja de Santo Estevão. E porquê? Porque refere-se àquela queixa da esposa, diz que os guardas lhe roubaram o manto, roubaram a túnica. Recordem que aparece esta cena na Igreja de Santo Estevão, o primeiro mártir, a quem tiraram as vestes e as puseram junto de Saulo, do São Paulo. Quer dizer, reparem como foram buscar este mesmo texto aplicado ali precisamente a este episódio relacionado com o santo. É também um caso muito excepcional este. Vamos adiante. No livro explica-se isso tudo.
Agora já estamos em Queijas. Ora, esta Vila Cacilda. Reparem o espetáculo que eram estes azulejos. Imaginem, resta este painel e outro que vamos ver, mas todo aquele espaço que devia ser da capela, decorado assim com esta beleza, esta profusão, devia ser uma maravilha, não é? E era uma capela privada, portanto, de uma quinta. Vamos ver o outro. Aqui está, também estão a ver a continuação do outro painel. Estão a ver, nota-se aquilo, portanto, vai para obras, com certeza, qualquer dia, a recuperação destas coisas, pois é muito definitiva, mas naturalmente que são painéis muito bonitos, são bonitos. Verificamos aqui com este sabor aqui do património local, mais localizado, mais próximo de nós, a encerrar este nosso encontro. E se agora quiser fazer uma pergunta, aqui, com a vossa ordem, com a vossa ordem. Está com frio, não é? Diga. Só há uma vez, o calendário litúrgico, que é o livro da leitura do Cântico. Só uma vez. E até é optativo, quer dizer, o próprio sacerdote pode ou não optar por aquela livro. Eu não sei, mas sei que é uma vez por ano. E, quer dizer, quais serão as razões dentro da liturgia da Igreja, dos livros todos, é só uma vez por ano e nem sempre? Bom, é que literariamente, como está escrito o livro, com aqueles louvores do esposo à esposa, e da esposa ao esposo, ou como as velas, tu, altas, quer dizer, não como estilo literário, não entra muito dentro dos textos para a comunidade. Assim como não entram outros textos que se leem, aliás, relativos a guerras e mortes, que também há para esses textos. De maneira que eu não sei bem, quer dizer, não vejo outra razão além desta sensibilidade literária e uma grande tradição de considerar este livro um bocadinho à parte, suspeito, porque podia ser sujeito de interpretações menos corretas e tal. Eu, a este propósito, eu aqui há tempos presidia um casamento e então aproveitei, porque percebi que era um tipo de gente um bocado especial, e então aproveitei e escolher uma leitura do Cântico dos Cânticos. A minha reflexão foi sobretudo sobre o Cântico dos Cânticos e a dimensão do amor humano, do homem e mulher, portanto valorizando aquilo da sua beleza, dignidade, da sua pureza. Ora, isto é que é preciso dizer, não é? Depois, serviu-me, depois veio no fim, nunca ouvi falar sobre o Cântico dos Cânticos. Pois é, mas é assim. Ora bom, quer dizer, também pode, às vezes há um património que às vezes podia-se explorar um bocadinho melhor nesse aspecto, não é? A liturgia, nesse aspecto, de facto, é muito raro aparecer no Cântico dos Cânticos, como leituras. Diga. Senhor, não será também pelo facto da Igreja aqui no Ocidente ter tomado uma forma mística nesses séculos, precisamente, porque São João da Cruz, por exemplo, ainda chegou a ser muito perseguido, porque faziam a tal leitura profana e houve épocas em que a Igreja, só muito mais tarde é que aceitou essa leitura mística, portanto religiosa, verdadeiramente religiosa. Sim. Repare que há tempos, que há uns anos, ainda foi antes de ir para Roma, quando escrevi o primeiro trabalho sobre o Cântico dos Cânticos em Portugal, depois ofereci esse opúsculo a senhora para ler, coisa dessas coisas que crescem.
E eu salientava, quer dizer, não ignorava essa capacidade de interpretar literalmente o texto, não é? Não ignorava isso, mas insistia nesta leitura mística, espiritual, canto dos cantos e tal. Essa senhora, que era casada, sentiu-se quase ofendida por aquela explicação que eu estava a dar, como se eu quisesse desencarnar uma coisa da outra, não é? Ligar uma coisa da outra. Portanto, o campo pode se tornar sensível, porque nem toda a gente tem uma preparação para. É assim que perante estes painéis, como vão ver depois, quando se der ao cuidado de ver, cena por cena, ver, bom, isto realmente, bom, o que é que isto pode dizer assim? Isto quer dizer. De maneira que. Mas isto da regra litúrgica, para já, suponho que vai continuar assim, para já. Na atual continua assim, até porque não há assim ali textos com aquela mensagem forte, específica, que se queira para certos momentos. Não é? Por isso é que na próxima reforma talvez possam meter mais alguma coisa e tirar outros textos de guerras e mortes para lá. Bem. Pronto, então vamos lá. Vamos fazer ou não? Não. Senhor faça autógrafo, posso autografar o livro, faz favor. A capela dos claustros ortodoxos de Deus agora vamos ver essa Depois, essa habituação dos pântanos